Irmãos, deixa eu fazer já uma antecipação. Não saiu ainda o fly, mas dia 8 e dia 9 de novembro será o batismo da igreja. Vai ser um momento de celebração, de muita alegria, em que irmãos estarão descendo as águas. Mas também nós teremos o aniversário, se não me engano, de 54 anos, ou é 54 ou é 55 anos da nossa igreja mãe. E nós teremos um momento muito especial lá no sábado, dia 8. Sábado, dia 8, será o culto de agradecimento pela vida e ministério de quase 30 anos do nosso pastor Ideci. Então vai ser um culto também de gratidão, sobretudo gratidão. Ele disse, não será um culto eu não vou falar despedida, mas de gratidão. Então vai ser um culto especial em que nós vamos homenagear a vida do pastor Ideci. Nesses 30 anos na Hebron, como os irmãos já sabem, ele está jubilando, e esse culto vai ser muito especial. Pedra Azul, está vindo aí um micro-ônibus de Pedra Azul para participar desse momento também. E Chácaras estará lá marcando presença e celebrando a Deus por esses 30 anos de legado na vida da Hebron através do ministério do pastor Ideci. Amém, queridos? Então nós contamos com a participação de todos os irmãos em nome de Jesus. De novembro, viu, irmão? Tem um mês mais ou menos, aí um mês e pouquinho. Então 8 e 9 de novembro. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor. Glória a Deus. Lucas capítulo 5. Quem chegou aqui com frio já está com calor. Eu já estou com calor. Aqui já esquentou, viu, irmão? Glória a Deus. Esse altar aqui que pega fogo. O altar está fumegando. Ai, irmanita. Soltou só a sanfona, viu? Lucas 5. A partir do verso 11. Até o verso 11. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entretanto, num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém?
Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pela oportunidade que tivemos agora de lê-la. E a minha oração é que o Senhor fale conosco, abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, os olhos do nosso entendimento, dando-nos a compreensão. Senhor, falando conosco como o Senhor quer, da maneira como te apraz, não segundo o que queremos, mas segundo o teu desejo. Fale ao nosso coração. Toda e qualquer barreira ou resistência humana ou espiritual está agora repreendida, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor libere sobre nós esta palavra que agora acabamos de ler, como bênção, como fonte de encorajamento, como instrução, é o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, você já percebeu que esse dia foi um dia muito difícil para essa companhia de pesca, para essa empresa que pertencia certamente a Pedro, também aos pais, o Zebedeu, né, o pai de Tiago e de João. E essa empresa, nesse dia, como todos os dias, haviam saído ali de madrugada para o ganha-pão, para pescar. Era comum saírem muito cedo, logo de madrugada, era o melhor horário para isso. E naquele momento em que Jesus se aproxima, já de manhã, com a multidão já o apertando, aquele grupo de pescadores já estava lavando as redes, porque não tinham pescado absolutamente nada, nem um peixinho sequer, nem um lambarizinho, nada, absolutamente nada. Irmãos, eu não sei se você consegue imaginar como esses homens estariam, mas eu imagino abatidos, cansados, frustrados, uma noite de muito trabalho e de nenhum resultado. O tema dessa mensagem é fracassos e fé. Muitas vezes nós vamos lidar com essas situações. Muitas vezes nós vamos lidar com aquele sonho que a gente, de certa maneira, orou, cultivou, gerou ele por um tempo, por anos, quem sabe, e aquele sonho não se concretiza. Muitas vezes o trabalho duro, e a gente diz assim, não, a Deus honra a força do trabalho, e honra mesmo. Todo trabalho é digno, mas nem todo dia vai ser um dia bom. A Bíblia fala que existe o dia mau. Esse dia na vida de Pedro e dos seus sócios e dos seus amigos foi um dia mau. Aquele dia que eles trabalharam duro e não viram absolutamente nada. Irmãos, não é diferente do que pode acontecer, e muitas vezes tem acontecido ao longo da nossa vida. Quantas frustrações, quantos propósitos que não se cumprem, quantos sonhos que não se realizam, quantos trabalhos duros que muitas vezes imaginamos vai gerar uma grande colheita e não gera absolutamente nada. E a gente fica mal, a gente fica decepcionado. Nós que somos crentes, além de decepcionados conosco, muitas vezes tendemos a ficar decepcionados até com Deus, imaginando que Deus não ouviu nossa oração, até porque eu acho que é comum de todos nós, ao acordarmos, já fazermos aquela oração, dizendo, vai à frente, Senhor, desse dia, Deus abre as portas, Deus abençoa, Deus me guarda, Deus, que seja um dia excepcional, que seja um dia abençoado, que seja um dia... Sim ou não, irmãos? A gente ora para que o dia seja assim, e muitas vezes não é. E aí, irmãos, como relacionar os fracassos com a nossa fé? Como imaginar aquele dia como um dia que Deus esteve presente? Porque pensamos que Deus esteve longe. E aqui, irmãos, nós vemos Deus permitindo esse acontecimento na vida de Pedro e dos seus amigos. Um dia de fracasso. Por que Deus permitiu isso? Lendo o texto, irmãos, nós aprendemos algumas lições preciosas.
Primeiro, porque Deus permite. E eu vejo que uma das respostas que o texto nos dá é que para que a gente tenha tempo para Deus. Como assim, pastor? Olha a cena. O texto começa a mostrar que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra dele. A multidão estava sedenta, a multidão estava com fome, não de pão, nem sede de água, como diz o profeta, mas de ouvir a palavra do Senhor. E o texto começa dizendo que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, o homem pode tentar se satisfazer com várias coisas, mas o que de fato satisfaz a fome interior, a sede interior do homem é a palavra de Deus, é a presença de Jesus na vida daquela pessoa. E as pessoas estavam ali querendo ouvir, famintas da palavra de Deus que Jesus estava a proferir, que Jesus estava pregando, ministrando. E ali, irmãos, era um lugar que não dava para Jesus estar de forma confortável pregando a palavra. A multidão o comprimia. A ideia é essa, o apertava. Então ele vê, a narrativa vai dizer, a história vai dizer que ele vê 2 barcos e ali ele já visualiza um púlpito móvel, um púlpito flutuante. E ele escolhe o barco do Simão e pede para que o afaste um pouco da praia, dando uma certa distância daquela multidão. Em outras passagens, já com os discípulos formados, já com o grupo seguindo a ele, ele diz que sempre mantivesse um barquinho pronto para momentos como esse. Era comum, mas eu creio que naquele momento foi o primeiro, foi a inauguração desse momento que Jesus entra no barco e usa o barco para a sua ministração. Ele usa o barco para a sua plataforma, para o seu púlpito. E do barco ele ensina as multidões, ele prega as multidões que estão na praia. Irmãos, e o barco escolhido foi o barco de Pedro. Tinham 2. Era uma sociedade, era uma companhia. Mas ele escolhe o barco de Pedro. E pede então para que Pedro afastasse. Irmãos, quem era o dono é que tinha que conduzir o barco, é que tinha que estar no barco. Eu imagino que se aquele dia fosse mais um dia comum, um dia normal, um dia que Pedro tivesse garantido a sua pesca, ali ele já nem estaria. Certamente ele levaria toda aquela pesca para Jerusalém. De Jerusalém ela era exportada para Roma. Então, irmãos, era assim que funcionava o comércio da pesca. Pedro ali no mar de Tiberíades, ele tem a sua companhia, e é interessante porque essa expressão Betsaida, onde eles estavam, chamava-se Betsaida, que significa casa de pesca. E então Pedro certamente ali já estivesse a negociar os seus peixes, levando-os para os comerciantes, garantindo o sucesso, o lucro daquele dia. Mas naquele dia não. Naquele dia ele estava só lavando as redes. Naquele dia, dali ele voltaria para sua casa, possivelmente. Mas Jesus, então, naquele momento, coincidentemente, Jesus está ali e pede para entrar no seu barco. Então, obrigatoriamente, Pedro estaria ouvindo a palavra. Não dava para ele dizer assim: ô mestre, então eu tenho coisa para fazer, nossa, eu estou com esse peixe, vai estragar, eu tenho que levar, tem comerciante. Não dava, não tinha peixe, então eu vou ficar. Não é nem uma escolha assim, porque não tem mais nada, eu não pesquei nada, eu vou ficar aqui. Pedro ficando, ele ouve toda a ministração de Jesus. Ele agora tem o tempo que ele precisa para ser tocado pela palavra de Jesus. Então, irmãos, muitas vezes, eu imagino que Deus permita alguns fracassos, algumas situações na nossa vida, para a gente parar. Do contrário,
a gente não para. Do contrário, a gente não tem tempo. Do contrário, a gente está com a vida tão corrida. Do contrário, a gente está tão acelerado. E a gente diz, Jesus, tu sabes, agora eu não posso, não tenho tempo para isso. E agora Pedro está dizendo assim, eu tenho tempo. Eu tenho tempo. E Pedro ouve todo aquele tempo que Jesus está ministrando naquele momento. Eu lembro da mesma proposta quando Marta e Maria recebem Jesus em casa. A figura de Marta, para lá e para cá. O que é que ela estava? Atarefada. Ela estava ocupada com muitos serviços. Maria poderia ter entrado no mesmo ritmo dela, até porque elas dividiam a mesma casa. Mas ela escolhe parar. Ela escolhe sentar-se e ouvir aquilo que Jesus estava ministrando. E Jesus, então, reconhece que ela escolhera a melhor parte. Não que, irmão, Jesus não queira que a gente trabalhe, não é isso. Mas chega um momento que o homem, que o ser humano, ele já não tem mais tempo para ouvir a Deus. Chega um momento que o ser humano, ele se ocupa tanto e de tantas coisas e nunca se satisfaz. Sempre ele vai ocupar o seu tempo, os mínimos minutos que ele tenha. E poucas as vezes esse tempo será revertido para ouvir a Deus. Quantas vezes Deus permite uma situação para nos parar. Não é, irmãos, para simplesmente frustrar algo do nosso coração, não, mas para ter a nossa atenção. Para dizer assim, ei, agora você pode me ouvir? Agora você pode dar um tempo para ouvir o que eu tenho a falar para você, para que eu ministre ao seu coração. Irmãos, nós vivemos num tempo bem diferente do que era o tempo de alguns de antigamente, bem diferente. Eu não entendo, irmãos, nós temos a tecnologia em nosso favor. Os nossos avós não tinham celulares, não tinham máquina de lavar louças, não tinham máquina de lavar roupa, não tinham nada que antecipasse, que agilizasse o tempo deles. E aí vem a tecnologia e cria para a gente uma série de coisas para ajudar o nosso tempo. E qual é o grande problema? A gente ainda continua sem tempo. A gente ainda continua com a nossa agenda abarrotada. Irmãos, eu lembro antigamente, você fazer uma coisa, você marcava, aí você colocava na sua agenda ali 1, 2, 3 coisas no dia. E se você conseguisse fazer, estava tudo bem. Mas hoje você coloca 15, 12, 15 coisas para fazer num dia. E você ainda chega no final do dia se sentindo frustrado porque não deu tempo de fazer toda aquela relação de itens que você tinha planejado fazer. Nos falta tempo com tanta tecnologia. E aqui Pedro, irmãos, ele é obrigado a dar um tempo. Eu quero o seu barco. E quem vai afastá-lo da praia é você. E você estará para me ouvir, irmãos. A primeira coisa que eu entendo, que eu aprendo, quando Jesus permite situações adversas, fracasso na vida da gente, no mínimo é para a gente parar. No mínimo é para a gente dizer, Deus, fala comigo, o que é que eu errei? Deus, fala ao meu coração que tu queres falar, porque eu não estou tendo tempo. Eu lembro de um amigo meu, um obreiro, e ele dizia assim, eu estou dormindo em pé, de tão cansado que eu estou. E é interessante que toda vez que eu dou um cochilo, eu percebo que Deus está falando comigo. Parece que eu só tenho tempo que eu vou dormir. Durante o dia eu não tenho tempo, então Deus escolhe aqueles momentos que eu estou dormindo para falar comigo. Porque eu não estou mais com tempo, irmãos. Isso não é o ideal. Isso não é a melhor coisa. Eu sei que nós temos nossa correria, mas nós precisamos encontrar lugar no nosso dia para dizer, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero ter a Bíblia, irmãos, apenas como um livro de meio de semana ou de final de semana. Eu preciso ter a Bíblia como
a fonte da minha alimentação, do meu sustento diário. Quando eu oro a Deus, dá-me o pão de cada dia, eu não estou excluindo a Bíblia dessa oração. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos dar tempo para Deus ministrar ao nosso coração. Essa é a primeira verdade que eu encontro. A segunda, para mostrar aqui no verso 2 e 3, que é possível servir a Deus. Olha e grava no seu coração. É possível servir a Deus até em horas impróprias. Qual foi o momento usado para servir a Deus? Aquela primeira proposta de Jesus em querer o barco de Pedro. Eu vou ter que disponibilizar, eu já estou lavando, ou seja, eu já estou fechando as portas, o expediente já está acabando, eu não tenho, eu estou indo embora, eu vou descansar, eu acordei de madrugada, eu saí cedaço, e eu estou frustrado, cansado, triste, e eu quero ir para casa, e eu tenho que abrir agora a porta da minha loja de novo, eu tenho que dar lugar no meu barco agora para Jesus entrar e ficar aqui, sabe-se lá quanto tempo, pregando, ensinando, servir. Servir em horas inoportunas. Verso 2 e verso 3 vai mostrar isso, que Jesus entra no barco de Jesus. Jesus entra no barco de Pedro, cansado, decepcionado, mas ele dá espaço para que o seu barco seja uma plataforma onde a palavra de Deus possa ser pregada, onde a palavra de Deus possa ser ministrada. Irmãos, quantos de nós teríamos dispensado essa oferta? Quantos de nós teríamos dito: Jesus, infelizmente, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, eu até faria isso daí, mas agora, todo mundo aqui já cumpriu o expediente, todo mundo está indo embora, e a gente está aqui já só lavando, passando uma aguinha nas redes, tirando a sujeira, e vamos para casa, não tem mais como. Mas Pedro vai assim: não, então vamos lá, vou dispor, vou deixar que Jesus use o que é meu. Essa é a ideia do servir ao Senhor. Irmãos, aquele que imagina que servir a Deus é apenas para aquelas pessoas que têm toda a comodidade, disponibilidade, que tem todas as vantagens para que isso aconteça, não, irmãos, estão enganados. Muitas vezes nós precisamos mostrar nossa disposição em servir quando tudo não vai bem. Quando as coisas estão contrárias, aí sim prova nossa decisão de servir ao Senhor, em que muitas vezes, além de ser com alegria, mas não quer dizer que não será sacrificial. Muitas vezes serviremos ao Senhor sacrificialmente. Esses dias a minha sogra me mandou uma mensagem de um pastor. Conheci esse pastor lá em Maceió, em uma das vezes, ou várias vezes que fui à igreja, lá onde nós nos convertemos, e ela leu essa mensagem que ele mandou para mim, eu fiquei, irmãos, com o coração dilacerado, triste, e eu disse: minha sogra, mande essa mensagem para mim, por favor, e eu quero ler essa mensagem para você. Ele mandou para ela, e ela encaminhou para mim. Ele é um pastor, serve numa igrejinha, eu estou dizendo igrejinha, irmãos, não é de forma pejorativa, não, é o tamanho mesmo, é numa comunidade que nem é o interior principal, é perto, né, pastora Wanda? Maribondo já é um interiorzinho pequenininho, agora é perto de Maribondo, então aí você já imagina, uma cidade pequena, e olha o que ele escreve: boa tarde, a paz do Eterno. Lutei muito para não enviar essa mensagem, pois pode parecer que eu esteja sendo inconveniente, mas resolvi enviar. Amados, tenho exercido essa obra missionária com muito zelo, amor e dedicação, e é verdade. Porém, a dificuldade financeira é absurda, realmente assusta.
Creio que todos saibam que não tenho renda e nem trabalho remunerado. Ele vive dedicado àquele trabalho missionário desse interior. E com isso me atinge muito na área da alimentação, pois um pouco que tenho eu divido com quem precisa. É uma cidade extremamente pobre. A cidade é pequena, faltam empregos e nossos membros acabam indo embora por falta de trabalho. E com isso tudo fica mais difícil. Hoje fazem 5 dias que eu não almoço e devo escolher qual refeição no dia devo fazer. E mesmo assim, é uma refeição com biscoito, bolacha e cuscuz com margarina. Até ovos faltam. Preciso de ajuda. Lamento importunar mais uma vez, mas preciso me alimentar. Fazer pelo menos uma feira que dê até o final do mês. Deus abençoe. Irmãos, você acha que quem serve a Deus, quando uma pessoa se dispõe a abrir mão de muitas vezes um conforto, de muitas vezes uma possibilidade de estar trabalhando, que obra de Deus que nada deixa para quem pode. Quem se arrisca é para o interior do interior. Quem se arrisca a dizer assim, eu vou derramar lágrima aqui, vou derramar suor, e Deus vai levantar um trabalho aqui nessa cidadezinha, passando pelo que esse homem está passando. Isso é um dos milhares e milhares de exemplos de homens e mulheres de Deus que a gente nunca vai conhecer o nome deles. Que a gente talvez nunca vai nem imaginar que existe um trabalho sendo realizado no interior do interior do interior. Mas cujos nomes estão registrados no céu. Que Deus não vai esquecer do trabalho deles. Aí você diz assim, mas pastor, que situação ingrata. Olha o que Pedro viveu, olha o que esse pastor Moisés aqui está vivendo. Irmãos, servir a Deus nem sempre será fácil. Servir a Deus não é garantia de que tudo vai correr bem e sempre vai dar certo. Às vezes não. E ali Deus vai continuar dizendo, continua. Eu vou te sustentar, eu vou te fortalecer, você está passando por essa prova, mas eu vou estar com você. Quantas vezes Deus permite isso? Deus tem um propósito, Deus tem uma finalidade e nós precisamos nos manter firmes. Quero o seu barco, Pedro. E aí, quantos de nós daríamos o nosso barco depois de um dia assim? Quantos de nós nos desculparíamos e dizia Jesus, amanhã, hoje não. Hoje eu estou no meu limite. Tchau, Jesus. E Pedro diz assim, pode entrar. Pode entrar. Além disso, irmãos, por que Deus permite fracasso e como que a gente relaciona isso com a nossa fé? Além do serviço, além do tempo de dar para ouvir, para ser alimentado, para ser fortalecido, para servir a Deus, mas também é um tempo para demonstrar a nossa obediência e a nossa fé em Jesus. Os versos 4 e 5, olha o que diz o texto. Quando acabou de falar, que horas? Sabe-se lá Deus, que horas Jesus acabou de falar. Quando ele acabou de falar, Jesus disse a Simão. Ele estava falando à multidão, mas agora ele olha para o Simão. Agora a minha palavra é com você. Ei, você acha que quando você serve a Jesus, Jesus vai se esquecer de você? Não vai não. Simão, até agora eu estava olhando para a turma que estava na minha frente. Mas agora eu falo olhando nos seus olhos. É para você que eu falo agora, Simão. Deus não esquece de nós, irmão. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Nada que você sacrifique, seja tempo, seja recurso, seja as suas forças, nada fica esquecido diante de Deus. Então ele diz a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. E agora Pedro é desafiado. Pedro é colocado diante de uma situação, irmãos, que era muito fácil para ele dizer assim, Jesus, como ele disse, eu pesquei a noite toda.
Eu fiz todo o dever de casa certinho. Eu sei a hora que é melhor para pescar. Eu sei o lugar que é melhor para pescar. E nós fizemos tudo de acordo com a nossa experiência. E não deu certo. E aí Jesus diz assim, mas é naquele lugar. Pedro diz assim, não vai rolar. Em outras palavras, não vai dar certo. Pela sua experiência, Pedro sabia que não daria, mas ele não cogita o que seria a sua expertise. Ele agora tem alguém diante dele que lhe reconhece. E ele chama mestre. Se você olhou, a palavra que Simão usa é mestre. Irmãos, tem duas palavras que são interessantes da gente perceber, que vão apontar para a palavra mestre, professor, aquele que ensina. Tem didáscalos, que era a palavra usada para um educador. Então, professor de escola bíblica dominical, ele seria considerado alguém que está exercendo o ensino. Então, ele era um didáscalos. Mas era um professor, ele estaria transmitindo informação. Só que quando Jesus aqui fala para Pedro, Pedro então reconhece ele, não como um didáscalo, mas como um epistata. Epistata também era um mestre. Só que era um mestre que tinha autoridade para mandar. E aí está a diferença. Ele dizia assim, eu sei que o senhor não está só me ensinando, o senhor está dando uma ordem. O senhor tem autoridade para mandar. Então, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, mas o Senhor tem autoridade para mandar. Sob a sua palavra, nós lançaremos as redes. Nós vamos te obedecer. Às vezes, irmãos, tem gente que pega a Bíblia achando que é apenas um livro de sugestões. A Bíblia tem o peso de ser a palavra de Deus. Portanto, ela tem autoridade para comandar a nossa vida, para comandar as nossas decisões. Então, se a Bíblia diz assim, é assim que eu tenho que agir. Ela tem autoridade, a palavra de Jesus também tem autoridade para mudar rota, para corrigir caminhos. Lança naquele lado, na parte mais funda do lago, vai agora. Mestre, tá bom, então eu vou obedecer. Eu vou fazer o que o Senhor está me mandando fazer. Irmãos, e é puramente por obediência, movida por fé. Tem coisas que Deus vai te direcionar a fazer, que você vai dizer assim, é ilógico. Não vou fazer isso. Por que eu faria isso? Só uma razão, porque Ele tem autoridade para mandar. E aí Pedro lança as redes, você sabe a história, ele lança as redes, ele faz o que o mestre mandou, e a Bíblia diz, fazendo isto, verso 6, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Irmão, quem obedece? Uma hora destinada para isso, no momento estabelecido por Deus, vai colher os resultados da sua fé e da sua obediência. Pode ser que a primeiro momento, irmãos, tudo possa parecer confuso na sua vida. Tudo possa parecer assim, fora de ordem, aquele caos. Mas, irmãos, nossa perseverança em seguir a Jesus com fé e obediência vai resultar em vitória. Vai resultar em coisas boas a nós. Grande quantidade de peixes, a ponto das redes começarem a se romper. Irmãos, e a outra verdade que a gente vê nesse texto, que eu acho tremendo, é quando eles estão puxando, quantos barcos tinham na praia? 2. Quantos Jesus escolhe? Era para a galera do outro barco ter ficado assim, Jesus não escolheu o meu não, né? Escolheu de Pedro, né? Tá bom, Jesus tem favoritos. Aí de repente,
Eles veem aquela rede sendo puxada e peixe, peixe, peixe. Aí eles, olha só, e aqui a gente, sem um lambari, sem uma piabazinha. Nada, 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 nada. E aí, de repente, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus nos abençoa, e a bênção é abundante sobre nós, aí está uma grande oportunidade da gente mostrar o que tem no nosso coração. Olha o que a palavra de Deus diz. Verso 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Irmãos, uma grande oportunidade de demonstrar e de desenvolver generosidade. Deus não abençoa um para que ele fique assim, estufado de bênçãos, a ponto de não dividir com ninguém. Irmãos, presta atenção. Tem uma passagem em Provérbios, que eu acho muito, muito forte, muito tremenda. Provérbios 11, 24. Se você conseguir... Quem está ali em cima? Já colocou. Quem é que está lá? Obrigado. Olha lá, vamos ler juntos? Uns dão com generosidade. E esses que dão com generosidade, o que é que acontece? Tem cada vez mais. Quando eu dou com generosidade, Deus me acrescenta. Agora, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Então, olha só, qual desse grupo, o primeiro ou o segundo que Pedro estava? O primeiro. Ele poderia ter dito assim, nossa, eu vou dar 2 viagens. Mas não chamo o outro barco de jeito nenhum. Não. Ei, vem, pode vir. O diesel do motor fui eu que paguei para ficar com Jesus aqui no meio da praia. Não tem problema não, vem, tem para todo mundo. Irmãos, Pedro não era avarento. Ele mostrou generosidade. O que de graça recebeste, de graça dai. Pedro, o que você trabalhou não te serviu para nada. Mas o que eu te dei, você tem uma responsabilidade sobre isso. Reparta. E aí Pedro coloca o outro barco como coparticipante daquela grande pescaria. Irmãos, presta atenção. Se Pedro tivesse com o olho ganancioso, ele teria afundado o barco dele, ou a rede teria se rompido e ele teria perdido todos os peixes. É o que o texto diz. A rede estava a ponto de se romper. Se ele tentasse ficar com tudo, gananciosamente, ele perderia tudo. É o que o texto está dizendo. Acaba na pobreza. Mas quando ele reparte, ele tem para ele e ele tem para os outros. Porque o que Deus dá, sobeja para alcançar os outros. E se você quiser saber mais, o ano que vem, novas turmas do CRAU. Amém, irmão Raimundo? Irmão, que curso abençoado. Se você não fez. E tem uma coisa boa aí também para vir, né? Irmão Raimundo e irmã Joana já estão estudando, que é o CRAU para adolescentes, não é isso? CRAU para adolescentes. Às vezes você está penando lá seu filho, menino, ó, coloca ele no CRAU Kids, no CRAU Teens, já vai começar dando passos certos. Então, irmãos, olha só, ele divide, é o momento dele mostrar generosidade. Vem, Deus tem para todo mundo. Ei, irmão, a gente não pode ficar com o olho na bênção do outro, não. Achando assim, está vendo? Jesus só abençoa aquele. Se a gente fica assim, a gente amargura. Pode ter certeza, Deus não esquece de ninguém. Amém. Um dia eu estava num café da manhã de pastores e eu vi um pastor conversando com outro. E um pastor dizia assim, o pastor fulano, Deus estava na sua igreja ontem?
Que pergunta. Aí o pastor, inocentemente, estava, pastor, por quê? Porque parece que ele só estava lá na minha. Ei, meu irmão, não é porque Jesus está abençoando um lugar, não é porque Jesus escolheu entrar num barco que o outro está esquecido, não. Jesus tem bênção para todos os barquinhos. Jesus tem bênção para o meu barquinho, para o seu barquinho, para o barquinho do seu irmão, para todos nós, amém, irmão? Mas se o nosso foi escolhido primeiro, olha para quem está do seu lado, diga assim: se o seu barquinho foi escolhido primeiro que o meu, lembra-te de mim. Fala assim: anota meu Pix aí. Pedro teve que ser generoso. Mas para terminar, o que mais ele aprende? E eu acho isso, esse fechamento da história, o melhor do que tudo. Ele entendeu algo, irmãos, que muitos pecam por não entenderem. Que o milagre não é melhor do que quem o fez. Que a bênção nunca será melhor do que o abençoador. Que se a gente ficar com o olho no milagre, a gente pode perder o foco de quem o operou. Olha o que diz o verso 8. Vendo isto, Simão Pedro, quando ele viu os peixes enchendo os dois barcos, quando ele viu tudo isso, verso 8, ele prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. O que é que ele viu ali, irmãos? Ele viu que não era um homem qualquer. Ele viu que Jesus não era apenas um mestre, não era apenas um ensinador de multidões, mas que Jesus era Deus. Afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Essa era a atitude de todos os homens que tinham contato com Deus. Veja Isaías. Isaías vê a glória de Deus, Isaías capítulo 6, e ele diz assim: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei da glória. Todos aqueles que tiveram um contato com Deus no Antigo Testamento, eles tinham aquela sensação de que eu não sou digno de estar aqui. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Então, quando Pedro tem aquela manifestação da glória de Deus através daquele milagre, ele se sente assim, indigno de estar diante de Jesus. Afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Ou seja, eu sou pecador, mas o Senhor é santo. O Senhor é diferente. O Senhor é Deus. Ninguém chega para Deus de nariz empinado, de peito estufado. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, irmãos, nós nos apresentamos quebrantados, porque reconhecemos que Ele é grande e a gente é pequeno. Que Ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Além disso, Pedro recebe um chamado, irmãos, que mudaria toda a sua história. Não tenha medo, Pedro, porque de agora em diante você será um pescador de homens. Não vai ser mais tilápia, traíra. Vai ser homem, vai ser gente. Eu vou te colocar numa posição, irmãos, e a primeira pregação de Pedro, a rede veio cheia. A Bíblia diz lá em Atos que mais de 5.000 homens ouviram e se converteram com a pregação de Pedro. Agora, isso que é diferente, Pedro. A maneira de pescar é diferente, Pedro. E da mesma maneira como eu estou mostrando para você que eu me responsabilizo pelos seus peixinhos, eu vou me responsabilizar pela sua pesca de homens também. Prega a palavra, lança as redes, que eu vou trazer as pessoas para o Evangelho, através da sua vida,
Amém, queridos? E esse é o chamado de Deus para todos nós. E que vem uma grande quantidade de peixe, irmão, presta atenção. E nós estamos na mesma dinâmica de Pedro. Nosso coração é um coração que entende que quando a grande colheita, a grande pesca, né, acontece, não é só para o nosso barco. Nós estávamos ali sempre, nas sextas-feiras, na porta do Pronto-Socorro JK, distribuindo pão, distribuindo café, para aqueles que passavam ali, 10, 11, meia-noite, né, irmã Rosângela, e tantos outros irmãos aqui. Quando a gente pregava o evangelho, a gente dizia assim, qual é a igreja mais perto da sua casa? Aí eu moro em tal lugar, tem igreja lá perto da sua casa? Tem alguma igreja batista? E a gente ia perguntando para aquela pessoa, irmão, porque Deus vem trazendo uma grande quantidade de pessoas para ouvirem o evangelho, e a gente sabe que o nosso barquinho não comporta todos os peixes. Amém? Então, por isso que a gente diz assim, vai para a igreja que está mais perto da sua casa. Sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com amor. Agora, se você quiser ir nos visitar, tomar um café lá conosco, na sala de boas-vindas, pode ficar à vontade. Mas se você estiver morando longe, tiver uma outra igreja mais próxima, fique à vontade. Porque nós sabemos que nessa pescaria, irmãos, não vai ser só um barquinho que vai ser responsável por ter a condição de abrigar todos esses peixes. Mas cada um dos barquinhos que tem lançado as redes, eles servirão o Senhor a esse propósito. Amém, queridos? Chamado, e além disso, irmão, sabe o que é o melhor? Vamos fechar com chave de ouro. Olha o verso 11. E arrastando eles os barcos para a praia. O que é que tem aí na sua Bíblia? Gente, ali era o sustento para o resto do ano, para o ano do ano que vem. Era peixe demais. Eu acho que ele nunca tinha visto tanto peixe junto. Era a grande bolada da vez. Era aquele momento que ele, agora eu estou rico, milionário. Agora eu não preciso mais pescar. Agora eu não preciso mais, agora vou só contratar funcionário. Vou ficar em casa dormindo e botar os funcionários para trabalhar. Vou comprar mais uns 50 barcos. Vou lotar essa praia de Tiberíades, esse mar de Genezaré de barco. Vou montar, vou ampliar minha frota e vou colocar. E pronto, aí vou bombar, meu filho. Vou aparecer na Forbes. Mas Pedro deixa tudo. É isso que eu estou lendo mesmo? Deixando tudo. Deixou os peixes, deixou os barcos, deixou as redes e seguiu Jesus. O que é que ele nos ensinou? Que nenhum milagre, nenhuma bênção é maior do que o abençoador. Que nada pode ocupar o primeiro lugar do nosso coração do que Deus. Amém, irmãos? Tem gente que se apega ao milagre. Tem gente que desvia quando o milagre chega. Tem gente que desvia quando é abençoado. Está ali na pendura, né? Passando aquela roia, passando aquele momento difícil. Quando Deus abençoa, a pessoa desvia. Enquanto estava ali no aperto, estava clamando, madrugadas a fio, em jejuns e oração ininterrupta, 7/24. Creio em Deus, meu Deus, provedor. Deus abençoa, a vitória chega, a pescaria é abundante, a pessoa esquece de Deus no outro dia. Pedro entendeu, o meu chamado é maior. O meu Deus, esse que eu imaginei que eu precisaria me afastar dele, ele está me chamando para perto. E está me chamando para um propósito. Serás pescador de homens. Então eu vou te seguir, Jesus, a partir de então. Irmãos, para nós, uma grande mensagem.
Estamos no culto da vitória. Deus pode fazer por nós mais do que a gente pede, mais do que a gente pensa. Infinitamente mais. Deus pode pegar a mim e a você e levar assim para lugares e para contextos tão grandes que a gente nem imagina que uma pessoa possa chegar. Mas e aí? E chegando lá? E conseguindo tudo isso? Como estará ou onde estará o nosso coração? Se não tiver em Deus, irmão. Esses dias nós vimos, eu não estou aqui para emitir julgamento a ninguém, já estou até finalizando, fechando a Bíblia. Nós vimos a história de um homem, está na internet aí, circulando, que tirou a vida. A primeira suspeita seria de tirar a vida. Tem uma outra suspeita que ele foi jogado da sacada do hotel de luxo que fica em Manaus. Mas até então era um pregador do Evangelho, muito conhecido, pregando aí em várias igrejas de uma outra denominação, podcasts, e a história dele é que ele estava vivendo um momento muito difícil na vida dele, inclusive perdendo uma filha, pequenininha, num acidente trágico. Mas continuou a pregar, continuou a servir a Deus. Mas de um tempo para cá, ele conheceu uma maneira de empreender, e ele começou de cabeça naquele negócio e faturou milhões, uma coisa extraordinária. Aquele homem ficou rico, ficou muito rico, mas muito rico. E a história conta que separou-se da esposa e já estava com uma outra, noivo de uma outra, viajando, estava vindo do exterior, e se hospedou em Manaus, num hotel de luxo, deixou a igreja, deixou de ser pregador e deixou a igreja também. E agora o negócio é que conta. E aí o fim, ainda a polícia está investigando, mas o fim foi muito trágico. Se ele se jogou ou se ele foi jogado. Irmãos, como é a vida de um homem sem Deus? Com Deus a gente passa aperto? Passa. Passa ou não passa, irmão? Passa ou não passa, irmão? Mas quem está conosco nos sustenta. Fica firme, Pedro. Deixa eu pregar essa palavra aqui, rapaz. Eu não vou esquecer de você, não, moço. Fica tranquilo. Me dá seu barco por um tempinho aqui. Daqui a pouco, Jesus esquece da multidão e olha só para Pedro. Deus não é aquele que olha só para os outros e esquece da gente. Ele olha para nós também. Deus sabe o que cada um de nós... Irmãos, Isaías 43 vai dizer que Deus, Ele nos chama pelo nome. Às vezes, até aqueles mais próximos esquecem nosso nome. É ou não é? É ou não é? Não é, pastora Wanda? Às vezes, para chegar em Tárcia, passa por Laisa, passa por Mayra, passa por... a família toda. Lá em casa era assim também. Meu pai ia me chamar, ô Quinho, só não me chamava de Poli, porque aí ficaria difícil. Que é o nome da minha irmã. E quando a família é grande, né? Lembra todo mundo, os nomes tudinho vai percorrendo até. Mas Deus te chama pelo nome, que eu quero dizer é que Deus não esquece da gente. Pedro, eu estou aqui pregando e meu propósito é alcançar a multidão, mas eu não esqueço do solo, eu não esqueço de você. Olha para Pedro e diz assim, agora vamos, que o meu negócio agora é com você. Vamos ao mar largo, você vai lançar suas redes, você vai pescar de novo, vai começar de novo. Irmão, sempre Deus está nos dando uma palavra de encorajamento. Comece de novo, faz de novo, eu estou com você agora. Vai dar certo, não para, não desanima, lança as redes novamente. Às vezes a gente fica desanimado, mas Jesus está falando conosco nessa noite aqui. Vamos levantar, vamos fazer de novo, vamos tentar de novo. Eu vou te abençoar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Mas quando a bênção chegar,
Não esquece de quem te deu. Não esquece quem te abençoou. Queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos. Talvez você esteja vivendo um dia difícil, uma época difícil na sua vida. Talvez o que você tem feito não tenha gerado o resultado que você esperava. Seus propósitos, os anseios do seu coração talvez não estejam dando certo. E aí a gente fica preocupado, dizendo: Deus, o Senhor esqueceu de mim. E ainda assim, nesse meio tempo, somos, às vezes, desafiados por Deus a ouvi-lo, a parar tudo. Deus, eu vou ouvir o Senhor. Nesse turbilhão da minha vida, eu vou parar para te ouvir. E Pedro para. Vou parar para te servir também, Senhor. Podia ir para casa, dormir, mas eu vou deixar o Senhor usar o meu barco. Pode usar. Por essas atitudes de Pedro, irmãos, ele colhe um grande milagre. Então quero te encorajar, quero te desafiar. Primeiro, a não descrer, a não imaginar que Jesus está olhando para todo mundo e esqueceu de você. Pode ser que ele tenha escolhido o barquinho de outro primeiro que o seu. Você diz assim: não, fulano, nossa, olha como ele já está e eu estou ainda aqui. Fica preocupado com isso não. Fica olhando para o barquinho do outro não. Deixa Jesus olhar para o seu barquinho, porque tem bênção para todos. Em nome de Jesus. Mas, irmãos, a principal oração que a gente precisa fazer hoje é: Deus, quando essa bênção chegar, veja que eu não estou dizendo assim, se essa bênção chegar, eu estou dizendo quando, porque ela vai chegar. Porque o nosso Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Amém, irmãos? Tem prazer, mas a questão é quando ela chegar, como vai ficar o nosso coração? Vai permanecer firme? A gente vai olhar para aquela bênção e vai dizer: tchau, Jesus, foi muito bom, até mais. Que Deus guarde a nossa vida, que Deus guarde o nosso coração. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai, eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Eu quero orar, Senhor, por pessoas que hoje estão vivendo momentos como de Pedro. Ó Deus, por aqueles que estão enfrentando um momento de fracasso. Às vezes é uma situação em casa, é uma situação que muitas vezes o trabalho, a dedicação não tem trazido aquele resultado esperado. Às vezes, Senhor, é uma questão emocional, uma pessoa que tem se dedicado tanto e tem recebido tão pouco. Senhor, eu quero orar para que o Senhor agora dê forças a essa pessoa. Eu quero orar para que o Senhor dê um novo ânimo. Eu quero orar para que o Senhor renove as forças, Pai. Porque a gente não pode desistir de fazer o que é certo. A gente não pode desanimar quando a gente está fazendo a coisa certa. Senhor, eu quero orar, independente da área, independente do contexto, mas se a situação é uma situação de decepção, é uma situação de frustração, é uma situação de tristeza, pelas coisas não estarem indo bem, caminhando bem, Deus, nessa noite eu oro em nome de Jesus. Primeira coisa, aquieta esse coração, Pai. Pai, tranquiliza essa alma que está aflita. Deus, em nome de Jesus, mas também proporciona, Senhor, esse tempo, porque talvez o que o Senhor mais queira agora é falar ao nosso coração.
E o Senhor encontrou uma maneira para que isso acontecesse. O Senhor encontrou uma forma de puxar o nosso freio e dizer: para, porque eu quero falar com você. Para, você está tão agitado, você está correndo para lá e para cá, você está tão acelerado que você não está dando tempo para me ouvir. Então nós queremos pedir graça ao Senhor, para que nesse tempo de Marta, de tanta agitação, o Senhor encontre corações igual de Maria, que se aquieta para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor escolheu a nossa vida, o Senhor escolheu o nosso barquinho, o Senhor escolheu habitar em nós. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor escolheu usar esse barquinho que somos nós. E eu sei, Senhor, que o Senhor tem uma palavra de vitória nessa noite. Eu sei que o Senhor tem uma direção que nos trará uma bênção nessa noite, que nos trará um grande milagre nessa noite. E sempre o Senhor está nos desafiando a isso, a creia. Creia no que eu falo, creia no que eu digo. O Senhor não é apenas aquele que nos ensina, o Senhor tem autoridade. E nós queremos nos curvar diante da tua voz. Nós queremos nos curvar diante da tua palavra. Sim, Senhor, aleluia. Estenda as suas mãos assim agora. Pai, eu quero orar. As mãos falam do trabalho, as mãos falam da obra das nossas mãos, o que fazemos, o que realizamos. A tua palavra diz que nós seríamos felizes com o trabalho das nossas mãos. Propósito, projetos. Eu quero te pedir, Deus, um milagre. Assim como o Senhor fez um grande milagre naquele dia na vida de Pedro, uma grande quantidade de peixe. Deus, nessa noite eu creio, os céus estão abertos. Os céus estão abertos nesse lugar. Eu oro, Deus, venha sobre nós uma grande farta provisão, venha sobre nós uma farta vitória, Senhor, nessa área que estava até então travada, engessada. Deus, em nome de Jesus, libera essa área, libera essa bênção, em nome de Jesus. Nessa área de frustração, haja um grande testemunho, em nome de Jesus, do poder, da glória manifesta do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós erguemos as nossas mãos e recebemos do alto. Recebemos do alto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A única coisa, meu irmão, que pode impossibilitar essa vitória chegar é a nossa falta de fé. É a nossa incredulidade. E quando a gente decide dizer assim: Deus, o Senhor não tem como saber, eu que sei, eu trabalhei, o Senhor está dando uma sugestão, então não vou obedecer, não vou crer, não vou fazer nada disso. Mas quando a gente crê, aí o milagre vem. Senhor, nós cremos que o Senhor pode fazer muito mais nessa noite, infinitamente mais nessa noite. Em nome de Jesus, abre as portas, Deus. Deus, em nome de Jesus, eu sei que haverá, Senhor Deus, uma abundância de bênçãos sobre nós, mas não para ficar retida, é para a gente poder abençoar, é para a gente poder ministrar, é para a gente, Senhor, servir e alcançar outros, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, aleluia. Tu és lindo, Senhor, Tu és Deus tremendo. Oh, somos tão pequenos, mas o Senhor é grande. Somos tão fracos, mas o Senhor é forte. Somos incapazes, mas Tu és o Todo-Poderoso. E agindo o Senhor, ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Obrigado, Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra, obrigado por essa esperança e essa fé de que o Senhor não esquece de nós. Momento algum o Senhor esquece da nossa vida. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, eu tenho certeza
que frutos, ó Deus, serão colhidos, frutos de vitória, em nome de Jesus. Você pode repetir comigo? Diga: Deus, muito obrigado, porque o Senhor não esquece de mim, porque eu posso estar vivendo um momento difícil, um momento de frustração, mas isso não determina que todos os meus dias serão fadados ao fracasso. Eu sei que o Senhor tem um tempo, tem uma hora, e o Senhor não esqueceu de mim, e o Senhor irá agir em meu favor, para a glória do teu nome. Eu darei um grande testemunho de um grande Deus que operou um grande milagre para a glória do seu nome. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem crê, aplaude bem forte a Jesus. Vem cá, irmão Geraldo e irmã Maria, vem cá bem rapidinho. Nós vamos ao final, lá na porta, os diáconos, o diácono e a diaconisa vão ungir suas mãos e abençoar a sua vida ao você sair, selando essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Estenda assim as suas mãos, que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus e que o consolo do Espírito Santo repouse sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Tem um chazinho ali fora, a Bia preparou um chazinho especial para todos nós. Deus abençoe sua vida. Obrigado, queridos que nos visitaram. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.